certo? Então, a gente vai continuar a implementação do nosso trabalho. Eu estou fazendo, por enquanto, em Java. Vocês talvez vão ter que ter outra aula aí para ver um pouco sobre C++. Eu vou deixar essa primeira parte, então, em Java, porque acho que vocês já conhecem um pouco sobre a linguagem, vocês vão conseguir ler o código e entender um pouco melhor, talvez. Mas a ideia inicial é essa, é saber modelar o problema e criar uma abstração. Você precisa ter uma coisa muito bem encaixada na sua cabeça, que é pegar um problema do mundo real e criar uma abstração para uma linguagem de programação. Eu acho que, inclusive, esse tem sido o maior dos problemas aí nos nossos trabalhos. A gente precisa melhorar essa nossa capacidade de criar abstrações, ok? Então, a ideia é essa, é continuar o nosso trabalho da onde a gente sabe, fazendo o que a gente tiver em mente, ok? Mas o lance é assim, vocês perceberam que o maior problema é quando você tenta resolver todo o problema de uma vez só. Por isso que eu falei assim, cara, faz a parte que você faz, manda para o restaurante e foda-se, entende? Tipo, o que o restaurante vai fazer é um problema para depois. É esse tipo de coisa que eu quero que vocês comecem a entender, ok? Então, assim, vamos tentar praticar isso daí, porque uma vez que a gente entender isso, não importa a linguagem de programação, é só descobrir como, por exemplo, cria uma classe em C++. Porque o cerne da questão é resolver esse problema, entender como que as coisas devem ser modeladas. Acho que esse problema é bastante comum. Então, no nosso programa aqui, certo? A gente tinha aqui na nossa IDE aqui, a gente tinha criado uma classe chamada Restaurante App, e se a gente for olhar neste desenho aqui, ó, é esta classe aqui, ó, responsável por fazer o nosso front-end. Aí ela recebe aqui as informações da entrada e manda esses dados para o restaurante. Só que no nosso desenho, ele está até um pouquinho mais completo, né? O que acontece quando eu crio o meu restaurante? Quando eu crio um objeto restaurante, eu já poderia pensar em criar as estruturas de dados que a gente precisa para a gente poder desenvolver algumas coisas aí dentro desse nosso código, certo? Então, se a gente olha aqui para esse desenho, o que acontece? O meu app, ele recebe uma entrada, aí ele trata esses dados da entrada e passa esses dados para o meu restaurante. O que acontece ao inicializar o meu restaurante? Seria interessante eu já pensar em criar a nossa estrutura dos chefes, certo? Por que é importante modelar o chefe? Porque, horas, o chefe, ele representa, assim, os recursos que a gente tem disponível, né? Os nossos chefes são os caras que ficarão responsáveis por, basicamente, atender aqueles pedidos, né? Então, a gente precisa saber, por exemplo, quantos chefes eu tenho disponível, e se eu tenho um chefe disponível, eu preciso, de alguma forma, eu preciso ter algum tipo de funcionalidade onde eu possa me comunicar com esse chefe, certo? Então, essas coisas são bastante importantes para a gente pensar agora nesse determinado momento, né? Certo? Então, eu vou pedir para que vocês novamente me deem ideias. O que a gente precisa fazer aqui? Como que a gente continua esse programa? Certo? Como que a gente continua esse programa? Vamos só recapitular em que passo ele parou? Eu tenho aqui o meu front-end, que eu leio aquele arquivo, eu leio a quantidade inicial de chefes e de mesas, aí eu faço um pedido, por exemplo, mesa 4 pediu uma pizza de calabresa. Olha lá, o restaurante está recebendo o pedido. Agora, a mesa 5 pediu um cachorro quente. O restaurante recebeu o pedido. Agora a mesa 4 vai finalizar, ó. A mesa 4 encerrou os pedidos. E agora eu posso dar um fim aqui, ó. E ó, meu back-end parece que está. Meu front-end parece que está funcionando. Só que eu estou recebendo os pedidos e o que eu estou fazendo com eles? Nada, né? Eu só estou imprimindo na tela. Então, meu back-end agora ele precisa de
de uma implementação, preciso reestruturar esse cara. O que a gente já pode fazer aqui? Qual que é a ideia aqui? Porque a ideia dessa aula é tentar ver onde que vocês estão com dúvida e a partir dela eu ir resolvendo. Mas para que eu faça alguma coisa, preciso que vocês me deem ideias. O que a gente pode fazer aqui? Certo? Vamos no nosso programa aqui. O que a gente precisa fazer aqui? Ó? Como que a gente modifica esse programa? Vamos? Ô, professor, estou pensando aqui. Então, quais eram as outras classes que vocês tinham comentado de fazer? Chefe e mesa. Não era? Sim, chefe e mesa, vocês tinham pensado. Tá, ok. E aí, o que vocês fazem aí? Lembre-se, comece do começo, né? Vamos lá. Quando a gente pegou essa classe aqui, ó, restaurante app, assim que eu construí um restaurante, eu passava aqui a quantidade de chefes que ele tem, a quantidade de mesas que ele tem. O que seria interessante eu fazer nessa parte? Em vez de ficar mandando essa mensagem, o que seria interessante eu fazer aqui? Criar um objeto mesa e um chefe? Não. Mas quantos objetos mesas existem? Depende do que a entrada passar. Tá, mas eu passei isso em uma variável aqui, né? Quantidade de mesas. Então, assim, eu já consigo falar quantos objetos existem, quantas mesas existem. Qual o número total de mesas? 10. Certo? Falando em termos gerais, é o número que vinha nessa variável aqui, né? Nosso exemplo está vindo 10, mas é o número dessa variável. Beleza. Então, já que eu tenho a quantidade de chefes e a quantidade de mesas, certo? Eu sei quantas mesas está vindo, eu sei quantos chefes estão vindo. Basta eu dar uma olhada aqui no valor dessas duas variáveis. Tanto é que minha mensagem está aparecendo. Tá, mas o que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer? Vou esperar sugestões. Criar o chefe e a mesa? Tá, você quer criar então os chefes e as mesas, certo? Sim. Como eu faço isso? Você quer criar o chefe, tá, mas, tipo, onde? Onde você vai armazenar esses chefes? Porque, ó, como que eu faço para criar um chefe? Bem, olhando aqui o código, ó, já que eu tenho a classe chefe aqui, ó, então eu posso, já que eu tenho essa classe, eu posso instanciar um objeto dessa classe, né? Basta eu fazer isso aqui, né? Certo? Se eu fizer isso aqui, eu criei um objeto chefe. Tá, mas onde que eu vou armazenar esse objeto que eu acabei de alocar? Uma variável do tipo chefe? Tá, então eu armazeno isso daqui, ó, uma variável do tipo chefe. Tá, mas essa variável aí do tipo chefe, eu só tenho uma? Tem Porque 3, não? seria vários, né? Então, como que eu faço então para alocar esses chefes em alguma estrutura que comporte, né? Ter que fazer uma lista de chefes? Você poderia ter uma lista de chefes, ou então um vetor, tá? Já que você sabe exatamente a quantidade, ó. Então, você poderia ter aqui, certo? Ó, um vetor de chefes, ok? Como que eu faço aqui, ó? Vou criar private chefe, certo?
Aqui, ó. Certo? Criei um vetor de chefes. Só que esse vetor não foi instanciado, certo? Você concorda comigo que esse vetor não foi instanciado? Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer assim, ó. Aqui eu vou instanciar esse vetor. Por que eu estou usando um vetor e não uma lista? Porque eu já sei o tamanho, a quantidade de chefes que existe no restaurante. Eu não preciso de um objeto dinâmico. Lista é um objeto dinâmico. E assim, quando que eu tenho uma lista e quando eu uso um vetor? A lista é quando você vai adicionar vários e vários chefes. Você pode, por exemplo, eu quero cadastrar um novo chefe. Beleza, adicione numa lista. Eu quero remover um chefe. Ok, remova ele da lista, né? Não tem problema. O lance é que, como o meu restaurante ele vai ter exatamente sempre essa quantidade de chefes, não tem por que eu adicionar isso numa lista, que é um objeto dinâmico que tem um desempenho pior do que um vetor. Por que eu falo que é pior do que um vetor? Porque as operações de, por exemplo, inserção e remoção de uma lista são sempre O de N, ok? Para você remover um objeto da lista ou para você pegar um objeto da lista, você faz isso em O de N. Mas a relist consegue ter um desempenho melhor. Tudo bem, você até consegue, mas sinceramente eu não vejo por que você usar uma lista em vez de um vetor. Okay? Então eu já criei aqui a quantidade de chefes, certo? Olha lá, ó. Eu instanciei esse vetor, né? Olha lá, ó. Nessa parte aqui, nessa linha 7, o que eu fiz? Eu aloquei um vetor de chefes com a quantidade que eu recebi como parâmetro. Então, se eu recebi 3, eu criei um vetor de 3 posições. Agora, eu preciso preencher este vetor com os objetos chefe, né? Certo? Sim. Então, como que eu faço daqui, ó? For int, eu vou chamar de i igual a 0, i menor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer this.chefs na posição i recebe new chef, ok? Certo? Ok? E simples assim. Eu criei um vetor e enchi ele de chefes. Então, quer ver, ó? Eu vou fazer o seguinte. Vou imprimir aqui, ó, os meus chefes, ó. Salt. Vou imprimir, ó, chefes na posição I, certo? Ponto toString. Vou até mandar um toString ali. Vai imprimir aí, ó. Quer ver? Vamos executar só para vocês verem o que aconteceu. Ó, 3 e 10. Certo? Ó, criou 3 objetos-chefe. Certo? O lance é, toda vez que você define uma classe, tente definir seus atributos. Por exemplo, o chefe, ó. A classe chefe aqui. A gente definiu a classe. Tá, mas o que é um chefe, afinal? Quais são os atributos de um chefe? Será que é só isso mesmo? Para que serve a classe chefe, afinal? O chefe do Pra processo. atender um pedido? Oi? É pra atender um pedido? Tipo, Exatamente. Então, você está falando assim, ó, que aqui, ó, o chefe, ele tem que ter algum método, ó, chamado atender pedido, certo? E aí ele vai receber um string aqui, ó. Ele vai receber esse pedido, né? Você concorda comigo? Aí eu já consigo falar, ó, esse cara aqui vai atender o pedido tal. Mas qual chefe é esse? Vocês lembram que o nosso chefe ele não tinha um nome, mas eles tinham um ID, não tinha, ó. Chefe, acho que era chefe 1. Ó, vamos pegar lá o nosso esquema aqui, ó. Todo chefe, ó, embora eles não tinham nome, eles tinham um ID aqui, ó. Tá vendo? Chefe de cozinha 1, chefe de cozinha 2, chefe de cozinha 3. Então eles tinham um ID, né? Certo? Então isso era um atributo do meu chefe de cozinha, era o ID dele. Coitado, os caras não têm nome, mas tem pelo menos um ID. E a gente não fez isso, né? Então tá faltando, né? Já que todo chefe ele tem um ID, eu vou fazer o seguinte, ó, private. Esse ID é do quê? De que tipo? String. String? Mas ele é chefe cozinha, não é? Não. Eu tô falando do ID, ó. Pensa o seguinte, ó. Fala só que ele. Tipo int. Não?
A gente não falava assim, toda hora a gente falava assim, a mesa 4 está com o chefe 1. Ah, tá. Não, mas é que eu O ID. O ID achei do que ia ser chefe. aquele nome completo lá, chefe de cozinha 1. Isso é o nome. A gente pode até atribuir um nome fictício para ele. O que é o nome dele? É chefe cozinha underline o ID que ele tem, né? Sim. Mas é que a gente, assim, a gente é aquele cara, assim, sabe aquele patrão que não sabe nem o nome do funcionário? Ah, vai ser. A gente está tratando o chefe de cozinha como se fosse só um cara, assim, que tudo que nos interessa é o ID, certo? Então, ó, eu vou até aqui, ó, criar, assim, um nome, só para vocês verem, que eu poderia fazer, ó, nome, né? Só que como no nosso programa eu não vou conseguir extrair esse nome de algum lugar, eu vou deixar eu vou deixar até descrição, porque, porra, o cara vai se sentir muito ofendido, falar, meu nome não é chefe cozinha 1. Então eu vou fazer o seguinte, ó, na hora de criar o chefe, você tem que passar qual é o ID desse cara, velho. Porque como que eu vou saber? Tipo, na hora de criar os objetos, eu preciso criar o chefe 1, o chefe 2 e o chefe 3. Então, no meu construtor, eu vou pedir esse ID, certo? Aí eu vou fazer assim, ó, dis.id recebe ID, ou seja, na hora que você for criar um objeto chefe, você já vai me falar qual é o ID desse chefe, certo? Ok? Aí eu vou fazer o seguinte, a descrição desse cara vai ser a palavra chefe, underline, mais a palavra mais o ID, certo? Ok? Essa é a descrição do chefe. Ok? E como esses atributos eles não vão variar, eu vou deixar eles final, certo? Na verdade, eles vão se tornar constantes, porque eu não vou ter um set ID e não vou ter um set descrição. Ele vai ser criado com esse D, ele vai morrer com esse D. Então, por isso que eu estou usando o final ali. Se fosse em C++, eu iria utilizar const, ok? Aí eu vou fazer aqui os get para ele, certo? Lá, ele vai ter o ID e o nome do chefe, né? A descrição do chefe, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Certo? Na hora que eu for criar o chefe, perceba que agora o meu construtor ele não é vazio. Não tem como você dar um new chef abre e fecha parênteses que vai funcionar. Não, não existe esse construtor vazio. Eu estou falando que na hora de você construir um objeto chefe, você tem que me passar o ID desse corno. Então você vai chegar aqui, ok? Na hora que eu for criar, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar com ID igual a 1, porque eu vou começar sempre com ID, certo? 1, e vou fazer menor ou igual aqui, tudo bem? Vocês entenderam essa parte aqui, ó? Eu estou modificando essa parte aqui para eu poder criar, certo? E eu vou imprimir a descrição do coitado, ó. Olha só, olha agora o que eu estou fazendo, ó. Eu instanciei aquele vetor, eu aloquei aquele vetor de chefe, certo? Enxerga esse vetor como se fosse uma lista, só que estática, não é um vetor. Então, eu instanciei o vetor de chefes, certo? E aí, dentro de cada posição daquele vetor, eu inseri um novo chefe de acordo com o seu ID. E o seu ID começa por 1 e vai até o quê? O número da quantidade total de chefes. Então, se eu criei 3 chefes, eu vou criar o 1, 2, o 3 e vou adicionar aqui dentro desse vetor de chefes, ok? Então, vamos rodar esse cara aqui para a gente ver o que a gente está fazendo. Certo? 3, 10. 10. Olha lá, ó. A gente está dando no pointer exception. Por que está dando no pointer exception? Lógico, eu estou querendo acessar a posição 3 de um vetor que só tem 3 posições. Não existe, né? Não existe. Certo? Já que eu comecei o meu ID de 1, na hora de acessar o vetor, o meu chefe 1, ele está na posição 0 do vetor. O meu chefe 2 está na posição 1. Né? A gente tem que lembrar que no vetor, você sempre começa do 0. Um vetor de 3 posições, na verdade, só tem a posição 0, 1 e 2, né? Então, é isso que a gente precisa fazer aqui, né? Senão a gente vai ter no pointer exception. Certo? Ok? Então, vamos lá. Vamos rodar este cara de novo, ó. Certo?
3 e 10. Tá vendo? Criou o chefe 1, 2 e 3. Beleza? Beleza. Entenderam essa parte? Então, assim, agora o nosso restaurante, ele tem um vetor de chefes. Entende? E eu vou até deixar ele final também, ó. Porque este vetor é outra coisa que ele não vai se modificar, ok? Certo? Então, eu já estou falando assim, ó, criei um restaurante, eu já criei todos os chefes lá. Então, eu tenho objetos chefe, né? Eu tenho objetos chefe que me permitem, de alguma forma, eu ter pessoas, como se eu fosse um restaurante que agora ele tem pessoas trabalhando. Então, assim que eu crio o restaurante e falo que ele tem 3 chefes, eu crio 3 objetos chefes. E eu consigo acessar esses objetos a partir do quê? Deste vetor aqui. Este vetor, ou seja, este vetor é um atributo da minha classe restaurante. Isso significa que o meu restaurante ele tem um atributo que são os chefes, ou seja, o seu vetor de chefes, ok? De objetos chefe. E agora, gente, o que eu faço? Fazer as mesas, né, também. Você quer fazer as mesas? Mas Tá, então você para mim, quer essa seria fazer alguma coisa assim, ó. Mesa, já que eu criei o chefe, eu vou criar as mesas também. Ok? Certo? É isso que você quer fazer? Sim. Pode ser? Então, beleza. Como que a gente vai fazer isso? Da mesma forma, tá? Você poderia vir aqui, né? Alocar esse daqui, ó, dis.mesas. Só que aqui é um vetor de mesas, então tem que mudar, né? E aqui eu não tenho que passar a quantidade de chefes, a quantidade de mesas, ok? Beleza? Então, olha só esse código aqui, ó. Eu estou criando os 2 vetores e estou povoando esses 2 vetores. Olha vocês, cachorrada! Meus cachorros, aliás, vamos de falar da puta. Ó, isso, vão dar, recebe mesa, ok? Aí a mesa, eu não coloquei o ID ainda, mas a gente pode colocar. Para, cachorrada! Ó, que bando de fela da puta, cara. Imagina se eu dormir na noite com isso. Peraí. Deixa eu ver aqui. Para, vocês, seus certo? Ó. Então, Mas não dá nem para escutar. Eles estão latindo? eles estavam latindo aqui. Não... Mas não dá para escutar na aula, não. Não, então os caras estão com cachorro aqui. Acho que passa cachorro lá na frente, eles começam a latir. Enfim, entender essa parte aqui, ó. Aqui eu fiz o seguinte, eu criei lá o vetor, aqui eu tenho que mudar, né? Quantidade mesas, ok? Certo? Ó, eu estou criando aqui um vetor de mesas, certo? Aí eu criei aqui o objeto mesa, né? Só que o objeto mesa, se a gente for olhar ele, ó, ele não tem nada ainda, não tem nenhum construtor com nada. Então, assim, o construtor que ele tem é um construtor vazio. Já que ele tem um construtor vazio, para instanciar um objeto, basta eu dar um new mesa, né? Então, eu venho aqui, ó, restaurante, o que eu fiz? Eu fui lá, fiz o seguinte, para o ID igual a 1, e enquanto ele for menor ou igual à quantidade de mesas, faço ID++. Aí eu faço assim, ó, dis.mesas na posição ID menos 1, recebe new mesa, e estou imprimindo essa mesa aqui, ó. Então, vamos verificar o que a gente fez aqui, ó. Ó. Cadê aqui? Ó, eu vim aqui, certo? 3 e 10. Olha lá, ele criou o chefe 1, 2 e 3, criou aqui a mesa. As mesas não têm ID, por isso que eles vão imprimir assim tudo zoado, né? Que é o endereço de memória, a identidade daquele objeto, ok? Mas imprimiu aqui, ó, criou 10. Vamos ver se ele criou 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, foram criadas 10 mesas aqui. Certo? Certo. Ok? Aí o lance é, por que vocês criaram o objeto mesa? O que vai ter de atributo no objeto mesa? Fora o ID, né? O ID é bem óbvio que vai ter, né? It tem ID. O que uma mesa tem além do ID?
Os pedidos? Os pedidos feitos por aquela mesa? Não, para mim, teoricamente, tem. As mesas têm os pedidos feitos. Não seria o chefe que Nada, atende a mesa? Não, é que é engraçado, sabe? Porque essa parte, você pode modelar o objeto mesa e você pode fazer sem também. A minha implementação nem tinha um objeto mesa, mas se vocês fizerem um objeto mesa, não vai estar errado, entende? Vocês podem criar um objeto mesa, sim, para você representar aquelas mesas do restaurante, mas eu quero saber assim, o que eu vou ter? Qual que é o sentido de eu criar um objeto mesa? O que está vinculado às mesas, né? Chefe. O chefe, outra coisa interessante. As mesas, elas têm chefes vinculados a ela. Perfeito, é legal. Se você fizer esses objetos mesa, onde as mesas, elas têm aí um chefe vinculado a ela, então é interessante, ó, por exemplo, se eu criar um objeto aqui, ó, uma mesa, ela pode ter um chefe vinculado a ela, ó. Por exemplo, ó, um chefe. E aí é engraçado aqui, por exemplo, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. O ID vai ser final, tá? Porque o ID, você concorda comigo que uma mesa ela vai nascer número 1 e vai morrer número 1. Agora, chefe não, né? Porque, por exemplo, na mesa 3, você pode chegar um cliente, ele vai ser atendido pelo chefe número 1. Depois ele vai embora, beleza. Aí acontece toda aquela reviravolta, o programa vai vir a executar, daqui a pouco a mesa 3, ela chega um novo cliente, senta naquela mesa 3, e o novo chefe que vai atender ela não é mais o chefe número 1. Então esse cara aqui, ó, ele vai receber valores, né? A mesa 3, ela pode ser atendida, às vezes ela vai estar sendo atendida por um chefe, às vezes ela não vai estar sendo atendida, às vezes quem vai estar atendendo ela é o chefe número 1. Só que aí depois o cara vai lá e encerra o pedido dessa mesa, chega um outro cliente na mesa 3 e o chefe disponível era, sei lá, o chefe número 8, entende? Então, assim, essa variável aqui, ela não pode ser final, né? Ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, os métodos, eu vou criar aqui, ó, métodos getter e setter, para os dois atributos, ó. Só que perceba que no método get, né? O método get aqui, ó, desculpa, no meu atributo ID, eu só tenho o método get, né? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou criar aqui um construtor, certo? O construtor, você passa isso aqui, ok? Certo? Você passa o ID da mesa, certo? E é assim que vai funcionar aqui o nosso objeto mesa. Então, na hora de eu construir a mesa, eu passo o quê? O ID da mesa, igual a gente fez com o chefe, tá? Porque toda mesa ela tem um ID. Não tem mesa sem ID. Por isso que eu, na hora de criar o objeto mesa, eu já estou falando qual é o ID dessa mesa. E aí eu faço assim, ó, this.id recebe esse ID que você me passou, ou seja, estou atribuindo a este atributo o valor que você me passou. E aí faço os métodos get e set para os métodos getter e setter, né? Para esses atributos aqui, ok? Então, vou vir aqui, ó, na classe restaurante, ó. Aqui eu vou passar o ID, né? Certo? Para corrigir aqui. Então, olha só que legal. Ponto get ID, certo? Eu vou imprimir assim, ó. Mesa mais o ID daquela mesa, ok? Olha que legal. Eu vim aqui, certo? Cadê? Certo? Vou vir aqui nesse cara. Restaurante. Cria aqui 3 e 10. Olha lá, mesa chefe 1, 2 e 3. Mesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza. Então, assim, vocês perceberam que nosso programa ele está funcionando da seguinte forma. Quando você cria ali o seu restaurante, que você já informa a quantidade de chefes e de mesas, ele já vai lá e cria X objetos chefes e Y objetos mesas, de acordo com o que você informou na sua entrada. É isso que a gente quer? É isso que a gente quer?
Sim. Sim, perfeitamente. É isso que a gente quer. Eu quero que quando você faz, ó, cria esse restaurante com 3 chefes e 10 mesas, ele cria um vetor lá certinho, todos os chefes estão lá, todas as mesas estão lá. Então, perfeito, cara. Por enquanto a gente já tem, não precisamos nem mais ficar fazendo esse sprint, né? Porque o programa não pede nenhum print, né? Só para ele ler e ficar quieto. Então, vamos tirar os prints aqui que a gente já sabe que tá certo, né? Ok? Beleza. E agora, cara? O que a gente precisa fazer? Eu estava pensando aqui o estado do chefe. Se ele está ocupado, se ele está atendendo uma mesa ou não. Tá, então, beleza, perfeitamente, ok? Qual é o estado do chefe? Para que você vai precisar disso? Quando que você vai precisar disso aí? Pra quando ele estiver atendendo uma mesa, ele não tá disponível para outra. Vamos rodar então esse programa para ver o que a gente tem, né? O que a gente precisa fazer? Olha aqui, ó, eu vou rodar aqui, aí eu tenho lá 3 chefes, 10 mesas, certo? Agora eu vou fazer um pedido. Mesa 4 vai pedir um bife, certo? Aí aqui tá falando, ó, restaurante recebendo o pedido da mesa 4 e o pedido é um bife, certo? O lance é, o que você precisa fazer nessa hora? Em vez de mandar uma mensagem, o que você precisaria fazer? Colocar um chefe para atender essa mesa. Certo. Como que você sabe que tem um chefe disponível? O que você tem que verificar? Qual que é o procedimento agora? Assim, a minha ideia era que já tipo um atributo na classe chefe que tinha a mesa que ele está atendendo. Tá, então você está falando o seguinte, ó. A mesa ele está livre. Sim, eu entendi o que você quer fazer. Você queria fazer alguma coisa assim, ó. Esse chefe aqui, ó, ele tinha que falar, por exemplo, ele tinha que ter alguma coisa assim, ó. Eu tenho aqui, ó, mesa, certo? Poderia ser um objeto mesa, poderia ser o ID da mesa, tanto faz, tá bom? Mesa em atendimento, ok? Certo? Eu vou até falar assim, ó, colocar assim, para vocês verem que, cara, variáveis não precisa ser necessariamente sempre o tipo primitivo, tá? Aqui você pode colocar a mesa, né, a referência da mesa que você está atendendo, ou colocar só o ID da mesa, certo? Tanto faz, assim. O lance é que se essa variável tiver um valor, né, se essa mesa tiver um valor, significa que ele está atendendo alguém. Então, eu poderia ter, por exemplo, um método aqui, ó, que me retornasse aqui, ó, qual que é a mesa que ele está atendendo. E aí ele poderia ter também o método set, que faria exatamente o contrário, né? Public void set mesa em atendimento, eu passaria uma mesa para ele e ele faria isso aqui. Então percebeu que eu adicionei um atributo no chefe, ok? Adicionei um atributo no chefe que permite saber qual mesa este chefe está atendendo. Qual é a mesa em atendimento? Ok? Aí eu tenho o método get que fala assim, esse método get, o que ele faz? Ele fala qual é a mesa, ele te dá qual é a mesa que ele está atendendo, e o método set, ele faz o contrário. Ele fala assim, ó, atende a mesa 4. Certo? Desculpa, atende essa mesa X aqui. Aí eu passo a mesa em questão e ele altera. Ah, mas inicialmente ele estaria atendendo alguém? Não, esse objeto estaria nulo. No momento que ele for atender uma mesa, eu falo, ó, agora você está atendendo a mesa X, ok? Essa estratégia, ela é boa? Não sei, acho que não. Por que você está falando que ela não é boa? Eu pensei nela, mas é o jeito que eu faria, mas eu não sei um jeito melhor de fazer. Tá, então vamos pensar o seguinte, ó. Cheguei a esse pedido, certo? Vamos agora focar no nosso back-end. Perceba que nosso front-end já está ok, agora a gente vai focar aqui.
qual que é a ideia do nosso projeto agora? Agora é começar a saber o que a gente vai fazer a partir do momento que chegou uma requisição, chegou um pedido, ok? O que eu preciso fazer? Chegou lá um pedido, ó, mesa 4 pediu um bife. Eu preciso colocar um chefe para atender aquela mesa. Tá, mas você já faz isso de cara ou você tem que fazer alguma coisa antes? Tem que verificar se tem um chefe livre. Tem algum chefe... Tá, mas será que não tem mais coisa ainda antes? Você vai verificar o chefe, o pedido, e se ele pode atender a mesa ou se a mesa já está sendo atendida. Certo, então me fale em ordem, qual que é a primeira verificação que eu preciso fazer? Vocês mandaram um monte de verificação, quero saber qual é a primeira que eu preciso fazer. Se a mesa não tem um chefe, Se a mesa já não tem um chefe atendendo, certo? Ok? Você perceba assim que primeira comparação que preciso fazer é, chegou uma mensagem da mesa 4. Se já tem um chefe atendendo, é só encaminhar para esse chefe, ele que se foda lá, ele que faça esse pedido aí do cara. Agora, se não tiver, aí sim, aí eu entro naquela rotina de pegar um chefe, vincular essa mesa, entendeu? Então, a primeira verificação que eu tenho que fazer é essa. Já tem alguém atendendo? Porque se tiver alguém atendendo, eu não faço nada, só encaminha essa mensagem para esse cara, entendeu? Ok? Então, vocês concordam comigo que a primeira parte é verificar se alguém está atendendo. sim. E aí, o que eu falei é, do jeito que você me falou, do jeito que você modelou do jeito que você modelou esse vínculo aí de mesa com o chefe, eu consigo atender os requisitos que estavam no trabalho, ó. Vamos lá ver os requisitos do trabalho, ó. Aqui está falando, ó, a implementação correta do atendimento vale 6 pontos. Beleza. Agora vamos focar nessa aqui, ó. Ao ler a mesa que fez um pedido, é necessário saber se ela já está sendo atendida por algum chefe de cozinha. E este algoritmo tem que ser complexidade O de 1. Ok? Ok. Então vamos tentar aqui ver como que eu implementaria isso? Ó, perceba, eu vou precisar chamar um método aqui, vou até colocar ele como privado, porque ele só interessa ao restaurante. Eu preciso, de alguma forma, fazer isso aqui, ó. Ok? Você concorda comigo que eu preciso fazer algum método? Eu preciso, de alguma forma, implementar alguma coisa aqui, ó. Ó, if, eu chamo esse método, ok? Tá vendo esse método getChef? Sim. Eu passo uma mesa para ele e falo quem é o chefe que está atendendo. Certo? Eu preciso fazer com que isso daqui, ó, que esse cara aqui, certo? Seja O de 1. Você concorda comigo? Porque no requisito do trabalho, ele está falando assim, ó, chegou alguém, eu quero que você fale, quem está atendendo esse corno? Isso tem que ser O de 1. Você tem que bater o cara e falar, quem está atendendo esse cara? Aí eu falo, tem como a gente implementar esse método aqui, do jeito que a gente modelou, tem como a gente implementar esse método? Vocês concordam comigo que tem? Certo? Do jeito que foi o João que falou isso? Foi. Do jeito que o João falou, tem como eu saber que chefe está atendendo, certo? Só que eu ia ter que ver todos os chefes. Então, como que eu vou ter que fazer? Ó? Do jeito que está modelado atualmente, o que eu iria fazer? Ó? Para cada chefe no vetor de chefes, o que eu faço? Ó? If, se este chefe, ponto, get mesa e atendimento for igual a mesa lá na posição, mesas lá na posição mesa menos 1, ou era mais fácil ter colocado só o ID, né? Mas tudo bem. Então, ou seja, assim, se a mesa que este chefe está atendendo é a mesa que tem o ID que ele passou, se for, retorna esse chefe. No final, retorna nulo. Ou seja, se tiver algum chefe
que estiver atendendo aquela mesa, certo? Se tiver algum chefe que esteja atendendo aquela mesa, então retorne este chefe. O que eu fiz aqui, se eu for fazer uma analogia, é como se eu tivesse chegado em cada um dos chefes do meu restaurante perguntando: "Ô, qual mesa você está atendendo?" Aí o cara fala: "Ah, eu estou atendendo aquela mesa ali, ó." Aí ele apontou para a mesa, não falou nem o número da mesa, ele apontou a mesa. Aí você vai lá e olha assim: "Ah, tá. Peraí." Aí você fala assim: "Ah, beleza, peraí. Get mesa Vamos fazer uma comparação melhor aqui, tá? Só para facilitar minha comparação. E se o ID da mesa que ele está atendendo é igual à mesa, ok? Certo? Tudo bem? Ok? Eu só melhorei aqui para facilitar a nossa comparação. Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte, ó. Eu falei esse método aqui, da forma como ele está implementado, eu estou falando assim, ó, eu te dou uma mesa como parâmetro e eu quero que você me fale qual o chefe que está atendendo ela. Aí a forma como a gente implementou foi, a gente vai em cada chefe perguntando: a mesa que você está atendendo, certo? É igual à mesa que eu quero? O ID da mesa que você está atendendo é igual à mesa que eu quero? Aí o cara falou assim: "Ah, velho, eu tô atendendo a mesa 4. Aí você fala: "Porra, mas eu tava querendo saber quem tá atendendo a mesa 8. Aí ele falou: "Não, eu tô atendendo a mesa 4. Aí, na segunda vez que passa nesse fora aqui, ele vai perguntar para outro chefe, né? Ou seja, vai perguntar para cada um dos chefes: "Qual mesa você tá atendendo?" "Ah, mesa 9. Ah, outra mesa 10. Ah, outra mesa 15. Ah, outro mesa nula. Não tô atendendo mesa nenhuma." Certo? Então, precisaria ainda fazer se chefe. Primeiro precisaria saber se a mesa dele, certo? Diferente de nulo né? Porque senão aqui a gente estoura. O cara que não está atendendo ninguém, porra, ia dar no pointer exception, né? Certo? Então, assim, ó, o cara que não está atendendo ninguém, quando ele chegasse aqui, ele ia responder que está nulo, ou seja, não está atendendo ninguém. Aí ia ferrar, né? Então a gente tem que testar se é diferente de nulo, e se for diferente de nulo, qual é a mesa que você está atendendo? Perceba, a complexidade disso não é claramente O de 1. Com certeza. Então não gostamos dessa estratégia, né? A gente não pode perguntar Para o chefe. ao chefe qual a mesa que ele está atendendo, porque senão eu vou ter que perguntar para todo mundo. Qual que é a outra forma da gente fazer isso aqui? É checar a mesa. Checa na mesa, né? E se você invertesse a lógica, em vez de você perguntar para o chefe qual mesa tem dentro, por que você não pergunta na mesa? Quem está Exato. te atendendo, certo? Então vamos colocar dessa outra forma aqui, ó. A mesa, ela tem um chefe, certo? Ok? Então vamos implementar dessa outra forma aqui. Para, cachorrada! Agora, vocês estão ouvindo meus cachorros? Isso também embaixo, nem atrapalha nada. Olha agora que legal, ó. O que a gente precisa fazer aqui? Eu quero perguntar na mesa, certo? Ó, perceba que existe aqui um objeto mesa, ó. E ele tem aqui um chefe. Ok? Enfim. Então, como que eu faço aqui? Eu tenho que puxar a mesa e ver se o chefe é igual a nulo. Então, como que eu faço para acessar a mesa 5? Certo? Imagine aqui, ó, eu recebi o valor 5 aqui. Eu quero saber quem está atendendo a mesa 5. Como que eu faço para acessar a mesa 5? É só olhar na posição 4 do vetor, certo? Então, como que chama o meu vetor? Mesas. A mesa 5 está na posição 4. Tudo bem? Então, eu faço mesa menos 1. Ok? Essa é a nossa estratégia para acessar aquela mesa. E aí eu retorno o quê? A mesa não tem ID? Tem ID. Só que se eu procurar pelo ID, aí eu já perco a minha indexação, né? Ah, tá. Não, beleza. O lance, isso daqui é interessante exatamente porque eu consigo acessar a mesa 4 em passo de 1. Porque a gente colocou tudo em um vetor e acessar qualquer elemento do vetor é O de 1. Né? Então, olha só que legal. Massa, né? Sim. Agora é O de 1.
certo? Se eu quero saber se uma mesa está em atendimento, certo? Se eu quero saber uma mesa em atendimento, o que eu faço? Pergunto na mesa, certo? O dado de quem está atendendo uma mesa está na mesa. Então, eu cheguei na mesa e falei, quem está te atendendo? Chefe 4, entendeu? E se tiver vazio, ele retorna nulo. Uma coisa que é interessante, tá? Em Java, se for usar Java, né? É que não, a gente não vai usar Java, mas Java existe uma coisa legal aqui, ó, que isso é uma prática de padrão de projeto, que é usar optional, porque senão você tem muito no pointer exception. Depois vocês dão uma pesquisada, mas isso daqui seria um código mais bonito, falando sobre Java. Nesse método, ele não retorna um ponteiro para o chefe, ele não retorna a referência de um chefe, ele retorna um optional. E esse meu optional pode ou não ter um chefe. Isso sim é específico de Java, tá? Essa estratégia de programação, isso é específico de Java, ok? Porque qual que é o problema? Quando ele retorna quando ele promete te retornar um chefe, se não tem ninguém entregando aquela mesa, ele vai retornar nulo. Aí qual que é o problema? O problema é que tem programador que é tonto, esquece de colocar. Se é diferente de nulo, aí o cara não coloca e o cara dá no pointer exception. Ah, tá. E quando ele retorna um optional, ele sempre entrega alguma coisa. Então nunca vai ser nulo aquilo lá. Porque olha como fica mais elegante assim com o O optional. que ele entrega? Assim, ó, if. Imprimir? Oi? O que ele entrega, dá para imprimir? O que ele entrega, ó, é engraçado isso daqui, ó. É assim, ó, if. Isso sim é específico de Java. If get chef ponto, né? Eu vou passar aqui a mesa, ó. Aí você dá um ponto is present, ok? Se está presente é porque aqui ele retornou alguma coisa, entendeu? Agora, se não, ó, aqui tem gente atendendo, tem chefe atendendo. Desabrigado. Ok? Entenderam esse chefe aqui? Isso sim é uma coisa particular da linguagem Java, tá? Esse optional aqui é só para você não retornar nulo. Não é uma boa prática retornar nulo, ok? Em Java não é uma coisa que gerava muito erro antigamente e ainda hoje gera muito no pointer exception. Aí os caras falam assim, porra, tá tendo muito no pointer exception, vamos tentar melhorar aqui essa prática aí para as coisas, para objetos não retornarem nulo. Aí existe esse padrão do optional aqui, que você retorna um opcional. Aí ele sempre vai retornar alguma coisa, ou seja, nunca vai ter no pointer exception aqui. Só que para eu saber se ele retornou nulo ou não, você usa esse método isPresent, ó, porque getChef vai retornar um optional de chefe, ok? Aí, se eu quero saber se ele retornou alguma coisa diferente de nulo, basta eu fazer esse isPresent. Ou seja, se tem um chefe atendendo, se aquele método retornou um chefe, então vai cair nesse if. Caso contrário, vai cair nesse else. Outra forma de implementar isso aqui, que eu até gosto mais, é assim, ó. Get chef, mesa, passando, if present or else. Só que aqui eu não sei se vocês vão gostar. Aí, isso daqui ele usa uma expressão lambda, cara. Eu não sei se... Em tese, eles falaram que esse tipo de linguagem ficaria mais fácil, mas eu acho que não. Que isso? Isso é uma expressão lambda. Você passa uma função como promessa. Assim, ó, se ele estiver presente, passe a função que você quer que eu execute. Se ele não estiver presente, me passe também a função que você quer que ele execute. Isso é uma expressão lambda. Okay? Eu acho que para vocês, acho que mais fácil, vocês entendem mais quando faz assim. Com certeza, aquela lambda ali é. Ok? Enfim, essa é a primeira parte que vocês compararam, né? Ou seja, já tem alguém atendendo? Vamos brincar, então? Se tiver alguém atendendo, vamos fazer o seguinte. Pega esse cara que você recebeu. Como que eu faço para pegar esse cara que eu recebi? Vamos fazer assim, ó. Eu vou receber aqui aquele chefe, ok?
chefe OPT. Eu vou receber aquele optional de chefe, ok? Aí aqui deixa eu substituir aqui, ó. Chefe OPT, ok? Aí se tiver alguém recebendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o chefe que tem naquele chefe OPT, ok? Certo? Vocês perceberam que o optional é só um wrapper, um envelope por cima do objeto. Entende? O optional é o quê? É um objeto que tem um elemento dentro, tem uma resposta dentro, entende? Então, assim, quando você responde alguma coisa, ele vai lá e coloca essa coisa dentro desse envelope. Ou o seu envelope do optional pode vir vazio ou não. Então, verifica assim, ó, se está presente, pega o que tem dentro desse envelope. Pega esse chefe aí que você me entregou. Aí, o que eu faria para esse chefe? Lembra que quem que mandou a mensagem? Acho que foi o Carlos. Não foi o Carlos, foi o Matheus. Falou assim, ó, o chefe ele tem que atender pedido, certo? Olha o método lá que ele falou que a gente tinha que ter sendo usado aqui, ó. Certo? Tudo bem? Então, ó, se tiver alguém atendendo, certo? Ó, chegou um pedido aqui nessa mesa. Aí eu verifiquei. Tem alguém atendendo essa mesa? Se tiver alguém presente atendendo essa mesa, pega o chefe que está atendendo essa mesa e mande essa mensagem para o seu chefe, o seu folgado, você que está atendendo a mesa X. Toma aí, faz mais esse pedido, atende esse pedido, entendeu? Ô, professor, foi ali pegar uma água. O que é essa variável chefe 0 PT? Não, é que lembra que esse método chefe, ele não retorna mais um chefe, ele retorna um optional de chefe. Aí eu exemplifiquei para vocês que, sabe esse optional que a gente vê em Java, que é uma boa prática, ok? Esse optional é assim, ó. Em vez de ele retornar uma referência para um chefe, ele retorna um envelope para você. Então, qual que é a vantagem disso? Como ele sempre te entrega um objeto, você nunca vai ter no pointer exception. Entende? Aí, ele te entrega um envelope, certo? Então, este método aqui, ó, ele entregou um envelope. Este cara aqui, ó, esse cara é um optional de chefe. Entende? Okay? É como se fosse um envelope que dentro dele pode ter ou não um chefe. Aí eu falei assim, ó, se dentro deste envelope, nessa linha 28, se dentro desse envelope o chefe estiver presente, aí sim eu vou abrir o envelope e vou pegar o chefe que estava ali dentro, entendeu? É isso daqui. Isso é só um padrão de Java que foi fornecido para não dar no pointer exception. Sim, beleza. Okay? Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou abrindo o envelope, pegando o chefe que tem lá dentro e estou falando assim, ô chefe, atenda aquele pedido. Certo? Percebeu? Assim, ó, eu li no meu front-end, encaminhei a mensagem para o meu restaurante já está conseguindo fazer essa mensagem chegar no seu chefe. Você viu que massa? Ok? Ok. Então, aqui, o outro caso é o quê? Beleza. Tá, esse é o caso que a gente gostaria ali, né? Já tem alguém atendendo ali o cara, já tá tudo certo, é só encaminhar o pedido para o chefe, beleza. O lance é, e se não tiver ninguém atendendo? Aí existe uma outra lógica aí, né? Sim. Qual que é a lógica que vai aí? Eu tenho que... Não sei qual que é o termo que eu uso. Instanciar um chefe para mesa, passar um chefe para mesa. Tá, o lance é, quais são as operações, quais são as verificações que você tem que fazer aí? Se tem um chefe disponível? Primeiro, se tem um chefe disponível, certo? Sim. Primeiro, você tem que saber se tem um chefe disponível. Como que você faz para ver se tem um chefe disponível? Tem que ser OD também? Ou Tem que ser ó de 1. OD 1? Perceba que se a gente implementar aquela estratégia que a gente
tinha implementado de ficar perguntando para cada chefe qual mesa ele está atendendo, não funciona, né? Ah, mas como que eu vou só no chefe que não tá atendendo? Como que eu falo assim, ó? Pega um... Tem chefe atendendo? Desculpa, tem chefe disponível? Se tiver chefe disponível, não vê esse corno aí. Não vê se... Mas como que eu sei que tem chefe disponível sem verificar se eles não estão atendendo a mesa? Não dá pra ver. Ah, não. Acho que não. Ó, eu tenho que ter um método aqui, ó. Que eu vou fazer ele retornar um optional também, um optional de chefe, tá? Eu vou chamar esse método aqui, ó, de get chefe disponível. Eu não preciso passar o número da mesa, obviamente, né? Não preciso passar o número da mesa, porque eu só quero saber quem está disponível. Como que eu implemento esse cara aqui, ó? Opa, colocar aqui, ele fica completo. Agora a ideia é, depois que veio inteligência artificial, os caras agora querem adivinhar o que você quer programar. Fica completando aí as ideias. Melhor coisa. Não, pior que é mesmo. A maioria das vezes ele faz alguma coisa que tem sentido. Mas e agora, cara? Como que eu faço? Eu preciso implementar esse chefe aqui, ó. Preciso saber assim, me entrega um chefe disponível aí. Não tem pode um. Como que eu implemento aqui? O que eu preciso fazer para implementar isso aqui, cara? Putz, ódio. Note 1. Eu não sei implementar essa ideia que eu tive, mas na hora que você digita a quantidade de chefes que você quer, Uhum. aí você não vai ter nenhum pedido, né? Assim, você não vai ter nenhum chefe ocupado. No primeiro pedido, ele pega qualquer chefe. Sim. Para mim, teria que fazer um método que ele vai riscando os chefes que estão ocupados. Riscando eles. Eu não sei como explicar assim. Mas aí onde que parou a riscada, né? Porque o que você está falando... Onde que parou a riscada, exato. O que você falou... Falta um ainda. Ou falta dois chefes sem atender uma mesa. É que o lance eu estou imaginando assim, beleza, é como se eu tivesse ali um monte de quadradinho, aí fizeram um pedido, eu quero alguém para mesa 8, beleza. Eu peguei o primeiro aqui, ó, já risquei ele. Checklist, tipo isso. Aí chegou um outro, eu não preciso olhar ali, eu já posso olhar na frente. Sim, exato. Aí eu falo, beleza, já toma aqui e já sai. Aí eu risco aquele lá também. Aí o meu ponteiro, né, para o próximo chefe já está agora no terceiro, né? Exato. O lance essa estratégia funciona, né? Desde que você não olhe desde o início sempre, né? Funciona. O problema é, você riscou, vamos supor que você tinha 10 chefes disponíveis, você já riscou os 5 primeiros. Daqui a pouco, o magricela que chegou lá para comer um cachorro-quente, o cara tava de regime, comeu o cachorro-quente e foi embora. Aí liberou um chefe. Liberou o chefe. E agora? Como que você volta a sua marcação? Como que você vai... Era que ideia que eu tinha. Puxar o tamanho do vetor não aparece, tipo, quantidade de chefes, né? O tamanho do vetor não fala. Putz, e como que vai direto pro chefe? Uhum. Talvez comparar a quantidade de chefes que tem com a quantidade de mesas. Só pense numa estrutura de dados. Eu não precisa de nada mirabolante aí. Pense no que você quer odd 1, professor. Como é que... odd 1, eu quero fazer isso em odd 1. E eu tenho uma estrutura perfeita para isso. Estrutura perfeita. Não precisa nada mirabolante, cara. Isso daí é simples. Na vida real, o que você ia fazer assim? Vem fechar. Na vida real. Pensa na vida real. Inclusive, o que eu estou falando para vocês vocês estão percebendo que eu estou querendo modelar esse programa para o que você realmente enxerga? Um bom programa de computador, ele representa o mundo real, cara. Exato.
Tá vendo? Eu identifiquei, eu falei o que é um chefe, falei o que é uma mesa. Certo? Aí o que eu tô pensando é, na vida real, o que você faria? Por exemplo, tem eu, o Eckler e o Ângelo para atender. Você ficou rico, milionário. Aí você falou assim, ó, vou me vingar de todos aqueles professores que lá da puta. Vou comprar um restaurante e vou pagar um dinheiro grande lá só para poder humilhar eles todo dia. Fazer eles limpar privada, lavar louça, fazer tudo, mas vou pagar um salário bom. Quero ver se esses caras não vão trabalhar para mim. Aí chegou um cliente lá no seu salão. Você não deu nem nome pra gente. Você percebeu que você colocou, você chama a gente de 1, 2 e 3. Né? Então, como que você faz aí para falar assim, ó, chegou um cliente, atende. Como que você faz isso faz, na vida real? Peraí, deixa eu pensar um pouco. Parece simples, mas não estou conseguindo ver nada na cabeça agora. É. É isso aí. Tem, professor, na vida real a única coisa que me vem à mente Vou falar, tem aí você dá um sinal o que tiver livre ele atende. Qualquer um que tiver livre ele atende. Tá, mas como que você sabe que alguém está livre rapidamente? Normalmente seria perguntando, né? Mas. Não, mas eu quero que seja mais simples. O chefe é igual eu falei, o chefe teria que ter um estado entre ocupado. Tipo, O problema de ter um estado como ocupado é exatamente esse. Você tem que ficar perguntando. Você ia chegar em mim, Kleber, você está atendendo a mesa? Eu falo, tô. Ô, Ecker, você está atendendo alguém? Tô. Ô, Ângelo, você está atendendo alguém? Tô. Ô, Jéssica, você está atendendo alguém? Não, eu tô livre. Putz, tive que perguntar para basicamente todo mundo, né? No pior caso, eu vou ter que perguntar para todos os professores. Como que você faz assim para você criar uma dinâmica fácil? E uma vez que o chefe está disponível, você só pega ali o primeiro e foda-se. Porque não importa quem vai vir atender, você não está ligando. O professor nem é gente agora. Então você só vai falar, livre, quero um cara livre. Aí aparece um maluco, tá livre aqui, ó. Aí o cara tá trabalhando. Aí assim que ele desocupou, o que você faz com ele? deixa ele livre. Deixa ele livre de novo, né? Sim. Aí, o que ele faz? Onde ele entra? Tem uma estrutura de dados que você faz muito fácil, cara. Uma lista? Uma lista? Não, uma lista não, porque uma lista eu não consigo, né? Uma lista não. Talvez se o chefe falasse se ele tá disponível ou não. Não. Se a lógica estiver no chefe, você vai ter que ter o problema de perguntar para todo mundo. Eu só penso numa pilha, talvez. Numa pilha? Quase lá, hein? Uma fila? Pilha, cara. Faz uma... Tô só chutando aqui. Porra, mano. Mas aí fica fácil depois de eu testar todos errados. Pensa o seguinte, ó. Vamos tentar imaginar a situação. Você chega no restaurante, você cansou de fazer faculdade, você montou um restaurante, ficou milionário, aí você contratou todos os professores para serem seus empregados. Aí você pagou 30 mil para cada um, a gente tudo pediu exoneração. Aí você falou, ó, no início do restaurante, quando você chega lá no seu restaurante, façam uma fila aí, todos vocês aí, e fica aí. Aí agora, o que vai acontecer, certo? Chegou alguém, qual que é a ideia da fila mesmo? Ela sempre pega o primeiro. O primeiro que entra é o primeiro a sair, certo? Ele sempre pega o primeiro. E sempre insere onde?
no final. No final. Então, qual que é a ideia da fila? A ideia da fila é, vou lá, enfileiro, eu, o Jedson, o Glass, todo mundo, tá todo mundo enfileirado. Vem um. Aí foi a Glass lá. Aí a Glass foi atender o cara. Próximo, aí fui eu lá. Daqui a pouco, próximo, Ângelo. Certo? Perceba que é fácil saber se tem alguém na fila, né? Perceba que é fácil, né? Saber se tem alguém livre. É só verificar se a fila tiver alguém. Né? Se na fila tiver alguém. Realmente uma fila. Então, se tiver alguém na fila, é porque tem alguém livre. Certo? E é fácil pegar alguém, porque basta pegar o primeiro da fila. E o que acontece? Beleza, a Glass ficou trabalhando lá, estava trabalhando, atendendo lá, fritando hambúrguer, né, para mesa 4. Mesa 4 liberou, faz o que com a Glass? Joga na Enfileira ela de novo. Na fila. realmente uma fila. Era realmente. Realmente uma fila. Realmente. Na minha cabeça uma fila. Né? Então, o que vocês têm que fazer aqui? Ó? Criar uma fila, né? Eu preciso dessa estrutura aqui, ó. A fila, ela vai ser final, a fila em si, tá? O ponteiro da fila para o início, a fila ela nunca vai mudar. O que vai mudar é que a fila vai receber ou não elementos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Chefe, ela vai ser uma fila do quê? De chefe. Certo? De chefe. Então, beleza. Uma fila de chefe. Ixi, espera aí. Boa, preto. Alô? Oi, eu tô em aula. Diga. Quero. Se é comida, eu quero. Traz para mim aí, fazendo favor. Então tá, falou, eu tô em aula. Tchau. Então, aí o lance é o seguinte, ó. Aí eu tô falando só de comida aqui, ó. Tá dando fome. Eita, bexiga. Tá. Ok? Vocês estão acompanhando aí? Então. Agora eu sou. O que vocês têm que fazer é pensar numa fila, cara. Uma fila de chefe, certo? Como que eu crio uma fila em Java? Kiwi, ok? Tem um cara chamado Kiwi. É uma fila de chefe, ok? De ponteiros, de referências para os chefes, entendeu? Então, aqui, o que eu vou fazer aqui, ó? É uma fila, certo? Uma fila de chefes. Então, eu falo aqui, o nome dela vai ser chefes disponíveis. Disponíveis. Aí, certo? Aí é uma fila aqui, ó. Criei uma fila. Aí como que eu faço para instanciar uma fila? É simples, ó. Você dá um dis.chef disponível. Tem um aqui, ó, se eu não me engano, chama array blocking queue. Você passa o tamanho dela. Ok? Olha lá, isso daqui é uma fila, tá? Tá, ok. É uma fila. Só que essa fila, ó, tá vendo? Eu instanciei uma fila, ela chama Array Blocking Queue, é a implementação dessa fila. Você passa, essa Array Blocking Queue, ela é interessante que ele implementa isso dentro de um vetor. Tem várias, tá? Tem várias implementações, mas em geral tem, por exemplo, uma chamada Linked Blocking Queue, né? Tem várias, tá? Todas elas vão te dar essa performance aí de retirar as coisas em tempo de 1. Mas o interessante disso, ó, que você faz o quê? Ó? Assim que você instancia o chefe, adiciona ele naquela lista lá, ó. Dis.chefes disponíveis.add, certo? Tá vendo? Você pegou esse chefe aqui, adicionou ele no seu vetor e este mesmo, perceba, o ponteiro para este mesmo objeto, você coloca. Perceba que esse chefe que você alocou na memória, esse objeto que está na memória, ele está em 2 lugares, né? Vocês perceberam aí? Eu peguei esse chefe, esse objeto, aloquei ele no seu vetor, depois aloquei ele na sua fila. Nem precisava, tá? Como assim? Se eu mapear, se eu gerenciar direitinho essa fila, eu não preciso desse vetor de chefes, tá? Só para vocês saberem. Vocês iam me fazer uma pergunta, certo? É que eu estava pensando aqui. Quando é que o chefe ele termina o pedido, ele termina de atender uma mesa, aí você tem que adicionar ele de novo na lista. Ou na fila. Na fila. Nossa, essa ia falar isso mesmo. Quando neste método aqui, né? Ó, concorda comigo? Ó, encerrar pedido. Ó. Esse método ele é chamado quando? Quando uma mesa falou, acabou. Acabou, não quero mais. Não quero mais. Então, Não, push.
liberando. Eu não preciso nem criar um estado para o chefe, é só botar ele na lista. É só enfiar ele de novo na sua fila de chefes disponíveis. Perceba que se você gerenciar certinho essa fila, você nem precisa ficar manuseando esses dois elementos, tá? Ó, esse daqui, ó, ele se torna desnecessário, né? Esse vetor de chefes, certo? Porque o que você pode fazer? Você pode adicionar todo mundo na fila. Aí você vai retirar esse cara da fila quando o quê? Ele for atender alguma mesa. Só que aí a mesa está referenciando esse cara. Quando a mesa liberar, você volta ele para a fila, entende? Então, assim, no fundo, você nem precisa dessa variável aqui, ó, tá bom? Você nem precisa gerenciar esse cara aí. Entenderam essa parte aí? Muito boa essa fila. Mas entenderam essa parte aí do row vetor? Estou falando que o vetor ele está sendo, assim, redundante. Você não precisaria necessariamente do vetor. É isso que eu estou falando aqui. Entenderam por quê? Tô olhando aqui. Imagina o seguinte, ó. Vamos supor, eu vou tentar fazer um desenho aqui, ó. Tinha um carinha, outro carinha, outro carinha, outro carinha, outro carinha aqui. Eu vou colocar assim para ele não ficar... Tá vendo? Tinha 4 cabeçudinhos aqui, ó. Certo? Ele tava tudo numa fila. Certo? Aí você falou assim, ô, precisa atender a mesa 8. O que você faz? Você pega esse primeiro cabeçudinho aqui, ó, manda ele para atender a mesa 8. Aí a mesa 8, ó, vai estar apontando para esse carinha aqui. Tá vendo? Então, esse objeto está com a mesa 8. Ele não está na fila, mas você está com a mesa 8. Percebeu? Aí, agora eu quero outro carinha. Mesa 4 pediu alguém. Eu fui lá, desenfilero esse corno aqui e mando para cá para a mesa 4. Ó. Mesa 4 agora está atendendo esse corno aqui. Ó. Tá vendo? Então, assim, você está tirando ele da fila para adicionar ele na mesa. Sim. Entendeu? Então, assim, você nunca está perdendo a referência para esse objeto, porque ou ele está na fila de disponíveis ou ele está numa mesa. Por isso que este cara aqui, ó, é redundante. Ó, este cara aqui, ó, não tem necessidade disso. Tá vendo? Esse cara não tem necessidade. Ó. A gente já pode melhorar um pouco isso daqui, ó. Tá vendo? Esse cara não tem necessidade. Tá vendo? Ou ele tá na mesa, ou ele tá na fila. Não tem porquê, então. Tem? Ok. Essa minha parte de estrutura de dados aí também eu... Ah, tá. Tá meio o quê? Ah, não, hein? Por causa da lista, entendeu? Por causa da fila. Você falou que, tipo, eu não Pode falar. só aponto ele para a mesa só. Uhum. O que eu estou falando foi uma pergunta aí? Acho que travou aí. Acho que tá cortando, né? É o meu... A minha internet tá caindo. Ah, pode falar. Não, é o que eu falei, é que essa fila... É que eu não tô conseguindo entender muito bem como é que o chefe sai da fila e é referenciado para uma mesa, entendeu? Sim. Porque é o seguinte, ó. A gente não implementou isso aqui, tá? Não é isso aqui, ó. Esse método aqui, o que ele faz, ó? Esse método aqui, ó, o que ele faz, ó? Como que eu pego alguém da minha fila? Tá vendo? Get chefe disponível. O que eu preciso fazer? Só fazer um pull na coisa, né? Então, já chefe disponível, ponto, pull. Ok? Este método aqui, ó, ele pode retornar, se tiver um chefe... Ô, cachorrada! Se tiver um chefe disponível, esse método aqui, ele vai me retornar o ponteiro para o chefe. Certo? Se tiver alguém na cabeça da fila, vai retornar este cara aí, o primeiro elemento da fila. Se a fila estiver vazia, ele retorna um ponteiro nulo.
Como eu falei que eu iria retornar um optional desse cara, então eu preciso transformar isso no optional. Então é só implementar isso daqui, ó. Tá bom? Certo? Este cara aqui, ó, este método aqui, ó, da forma como ele está implementado em Java, ele está fazendo o seguinte, ele arranca o primeiro elemento da fila. Só que esse método aqui, esse pull, se a fila estiver vazia, ele vai retornar nulo. Então, este método aqui é o seguinte, o que ele está fazendo? Se tiver chefe disponível, ele me retorna um optional do primeiro elemento da fila. Agora, se não tiver ninguém na fila, ele vai me retornar um optional de um valor nulo. Ou seja, ele vai me retornar um envelope. É como se fosse um envelope com nada dentro, entende? Então, aqui, ó, o que eu preciso saber? Ó? Como que chama aquele método? Get chefe disponível, certo? Se ele estiver presente, é porque existia alguém. Eu posso atender esse cara. Tinha um chefe livre. Tinha um chefe livre. Certo? Como que eu faço para pegar esse chefe? Deixa eu até fazer assim, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou criar um var chefe disponível. Ok? Vou colocar aqui, chefe disponível OPT, para você saber que é um option. Então, se chefe disponível, se chefe disponível, OPT, ponto, is present, significa que ele me entregou um envelope com um chefe lá dentro. Ou seja, tinha um chefe livre. Como que eu pego esse chefe? Eu dou um chefe, recebe o quê? Esse envelope.get, né? Eu tenho certeza de que tinha alguém lá dentro. Então, neste caso, existe um chefe livre. Este outro aqui, não existia ninguém livre. Não tem mais chefes disponíveis. Entendeu aqui? Aí o lance é, o que você vai fazer com esse chefe? Esse que é o lance, tá? Você removeu alguém da fila. O que você vai fazer? Atribuir ele a uma mesa. Certo, então você vai lá na mesa o quê? Como que eu faço para acessar a mesa? Não é mesa? Não tem um vetor de mesa? Sim. Para acessar a mesa 4, em que posição do vetor ela está? Na posição 3. Então, mesa -1, certo? Eu vou fazer assim, ó, ponto 7, chefe, vou colocar esse chefe, olha lá. Agora esse... Tá vendo? Então, você tira de um lugar para colocar em outro, ó. Ah, tá. Porque se você não atribuir na mesa, fudeu, né? E você perdeu esse cara, perdeu a referência. Sim, exato. Então, o que você está fazendo é sempre essa operação assim, ó, de tirar o chefe da fila e colocar e atribuir ele a uma mesa. Só que quando ele sai da mesa, ele volta para a fila, entendeu? Beleza. É porque eu achei que ia ter que remover o chefe, mas nem preciso remover. Não, lá, você pegou o chefe, só atribuiu ele a uma mesa. Você pode fazer isso dentro de uma função também, enfim, o que você... A lógica aí é... Certo? Esse código ainda pode ser melhorado, pode ficar mais bonito, tal, dá para fazer ele mais elegante, Não. mas já está... Eu estou fazendo o favor de vocês, entende? Ele ficou feio ou não? Ó, tinha um chefe livre. E aqui, não tem mais chefes disponíveis. Então, aqui, ó, nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Não tem mais chefe disponível, ou seja, não tem... Ó, essa mesa não tinha ninguém atendendo, o cara chegou, mas não tem mais chefe disponível. O que você tem que fazer com esse cara aqui? Botar ele Na lista de espera. Uma lista de espera. Onde que vai ficar a sua lista de espera? E será que é uma lista de espera? O que é uma lista de espera? É melhor uma fila. Uma fila de espera. Uma fila de espera, né? Então aqui, ó, tu percebe? Tem outra fila aqui, né? Ó. Certo? Tem outra fila aqui. Só Seria que é uma fila de brinquedos. Ou fila de mesa? Porque o cara vai... Mesas em espera. Certo? Certo. Aqui, ó, uma fila de mesa, né? Ok. Tudo bem? Só que o problema é, tá, mas e os pedidos que ele for fazendo? Você vai colocar esse cara na fila de espera, beleza, mas como que eu pego os pedidos dele? Entendeu? Então, assim, são várias coisas, tá? Eu não quero fazer o programa inteiro, mas eu acho que por aí
Não, mas já deu para pegar uma ideia já, né? Então, Então, pegar um rumo já. Então, perceba que é legal implementar esse negócio. Não é difícil, cara. Vocês que complicam os negócios que é fácil. mas você também tem um conhecimento do cacete, né? Para você é tipo passear no parque e implementar um negócio desse. Mas o lance é que você só vai chegar nessa facilidade depois que você fizer algumas vezes. Depois que você começar a fazer os trabalhos aí. Daqui a pouco isso daí vira um passeio no parque também, entendeu? Esse option aí, ó. Ele nem tem no C++, já vamos ter Não, então, talvez tenha coisas semelhantes. O que eu quero que fique claro nessa aula, só para, assim, eu não quero me aprofundar mais aqui, mas o que eu quero que fique claro nessa aula é que você percebeu, assim, a forma como você pensa, cara, é exatamente igual para toda qualquer linguagem de programação orientada a objeto. O que você vai fazer? Vou ter que criar uma classe. Mas como que faz isso em C++? Beleza, cara. Eu vou lá, pesquiso no chat GPT como criar uma classe em C++. Beleza. Você vai criar lá uma classe em C++. A lógica de que classe você tem que fazer, qual a lógica do seu programa, isso é igual para toda e qualquer linguagem. O problema é que, às vezes, não é por nada não, mas assim, se tem uma coisa que me soa mal, é quando o cara fala assim, porra, eu sabia fazer isso em C, eu fazia isso muito bem estruturado, orientado a objeto eu não sei mais fazer, tipo, é diferente. Não, cara, é porque você programa mal estruturado. Porque se for implementar isso em C, sabe o que você faz? Beleza, não tem classe, mas existe uma coisa chamada struct. Você faz uma struct. A pessoa que implementa isso daqui cagado, estruturado, é porque ela não usa struct. Entende? Struct é como se fosse uma forma de você criar novos modelos de dados. Se você pega um sistema operacional em C, bem implementado, você vai ver que ele é cheio de struct. O código é lindo, cara. É um código extremamente fácil de entender. Exatamente igual aqui. Entendeu? Tudo bem modelado, cada classe tem suas coisas. Em Python, também, cara. Quando eu falo assim, eu não gosto de... Não é que eu não gosto da linguagem Python, eu não gosto de programadores Python. Por quê? Porque eu estou generalizando a todos? Não. Estou falando que a maioria dos programadores Python geralmente aprenderam Python nas coxas, sabe? Aí eles pegam códigos onde ele não cria, por exemplo, essa estrutura, esse arcabouço, sabe? É uma orientação de objeto bem ruim. Porque o cara faz basicamente tudo numa linha só, usando um método, assim, né? Ele implementa um método desse tamanho aqui, ó. Dá um tamanho, 1000 linhas de código. Tudo bem, em Python vai ser 200 linhas de código, e não cria classe alguma. Então, professor, mas essa questão de arquitetar um código, fazer uma arquitetura boa, não é questão de prática também? Com certeza, cara, é só prática. É pura prática. Porque isso vai ser cagado mesmo, eu acho difícil fazer um negócio bonitinho. Não, mas vocês perceberam que se vocês seguirem a regra, aprender os conceitos desde o início, vocês vão ter facilidade para programar. Porque, sabe qual é o problema do código com uma arquitetura ruim? É que ele é difícil de implementar, mano. É difícil, cara. O problema se torna complexo, porque, assim, você percebeu que como a gente separou as responsabilidades, quando eu estava implementando essa parte aqui, ó, do nosso front-end, percebeu que eu não pensava em mais nada, não sei ler as linhas? Sim. Eu não queria saber o que vai acontecer depois que eu ler a linha. Eu só vou mandar para o restaurante, ele que, sei lá, que faça depois, entendeu? Essa que é a ideia. A ideia de você programar orientado a objeto é exatamente você criar arquiteturas que sejam fáceis, que sejam simples. Cada classe faz uma coisa só. Por exemplo, o nosso restaurante, o que ele faz? Ele faz somente a parte do back-end. Ele recebe pedidos e despacha isso daí para os outros. Perceba que assim, ó, eu também não estou completo. Ó. Quando eu estou falando assim, ó, chefe, toma aí. Perceba que tem uma parte da lógica do chefe que eu não implementei. E eu não estou nem querendo saber o que o chefe vai fazer quando ele atender o pedido. Perceba, eu só falei para ele, ó, se você estiver disponível, certo? Ó, se você estiver atendendo o pedido, ó, toma, vai atender esse pedido. Chegou mais uma coisa para você. O que ele vai fazer lá? Foda-se, tô cagando, entendeu? É esse o lance que eu quero que vocês aprendam. Assim, tipo, o que eu vou fazer lá depois? Sei lá, cara, foda, tô cagando. Eu só sei que eu mandei a mensagem para lá e depois eu me preocupo com isso. Depois que você terminar essa parte, chegar lá, você trata ela.
Fique mandando print. Por exemplo, aqui, ó, olha só, vamos tentar executar esse código só para então terminar aqui, ó, para a gente ver o que a gente fez, ó. Eu vou chegar aqui, certo? Vou mandar aqui, ó, 3 e 10, certo? Aí 4, cachorro quente, ok? Certo? Aí, beleza, pedido recebido, tá. Aí agora eu vou mandar 4, pizza de calabresa. Restaurante, ok? O lance é, este pedido na mesa 4 foi encaminhado para ele? Vamos lá ver nosso negócio? Olha lá, ó. Ele vai cair aqui na primeira, certo? Tem algum chefe disponível? Era para ter. Então ele tem, entrou aqui. Certo? Mesas aqui. Ele entrou aí, mas não tinha que, é que eu não vi o construtor lá. A lista tinha que estar dentro do construtor, alguma coisa do tipo, né? Eu falo para o chefe ir para a lista. Ele não estava sendo adicionado no vetor? O chefe está sendo adicionado nesse cara aqui, ó. Estou adicionando os chefes na sua fila. Ah, na fila? Eu estou adicionando os chefes. Ah, você já tirou, nem vi que você tinha tirado. Eu já tirei ela. O vetor. Eu já adicionei os chefes na fila. Adicionei as mesas lá também. Okay. Aí aqui o que eu estou fazendo? Ó, get chef, ele retorna o quê? Mesa na posição -1, então ele fala quem é o chefe atendendo este cara. Certo? Então, vamos ver se ele entrou aqui, ó. Vamos fazer nossa checagem. Se o chefe disponível estiver presente, ó, tinha um chefe livre, ó. Vou até colocar aqui, ó, para a gente ficar olhando ali o nosso fluxo, ó. Chefe, eu vou colocar aqui, ó, mais chefe. Opa, deixa eu pegar primeiro, né? Mais chefe, ponto. Get ID. Foi vinculado à mesa mais mesa. Ô, caceta. Certo? Vamos ver se ele entrou lá. Aí eu estou falando a mesa, agora ele vai estar vinculado a este cara. Cadê aqui? Ó. 3 e 10. Certo? Mesa 4 de um cachorro quente. Chefe 1 foi vinculado à mesa 4. Ah. Ele foi vinculado à mesa 4. Agora vamos ver. Ó. 4 pediu o quê? Uma pizza. Foi? Uma pizza lá. Tá vendo? Ele tá vendo? Ele já foi vinculado. Ele entrou naquela parte de baixo. O lance é, quando a gente caiu aqui, ó. Cadê? Mesa 4. Cadê o restaurante? Eu vinculei o cara, certo? Só que eu não fiz esse corno aqui, né? Atendeu o pedido, né? Esse corno aí tem que atender, não é só falar, vai lá atender a mesa 4. Já tem que pedido que ele fez, pô. Entendeu? Entendeu aqui o que tá faltando? Eu falei assim, ó. Eu peguei o chefe disponível. E vinculou a mesa, só não fez ele atender o pedido. Vinculei ele à mesa, só que eu não vai agora atende pedido, porra. Ah. Se eu vincular, eu já tenho que falar, vincule e atende o primeiro pedido. Você já tem coisa para fazer, entendeu? Não é para ficar olhando aqui. E vamos ver se tem alguma mensagem aqui, ó. Ó, não tem uma mensagem. Se não tiver mensagem, como que a gente vai saber, ó? Vamos falar assim, ó. Estou aqui, ó. Chefe. Chefe. Atendendo. Ó, isso aí foi tudo a IA? Ele já tem um autocomplete agora que funciona bem, né? Eu dou um tab ali, ele já... Olha que legal agora, ó. Ó, eu vou vir aqui no chefe app, vou dar um... Ó, 3 e 10. Tá vendo? 4, cachorro quente. Olha lá, ó, restaurante recebendo pedido da mesa 4, ele pediu cachorro quente, chefe 1 foi vinculado à mesa 4, chefe 1 atendendo pedido cachorro quente.
Agora 4, pediu uma pizza. Olha lá, ó, restaurante recebendo o pedido da mesa 4, que o pedido foi a pizza, chefe 1 atendendo a pizza. O que não para? Coloca a mesa 3 aí agora. Ó, mesa 3 agora vai pedir o quê? Pede um suco de laranja. Suco de laranja. Certo? Certo. Olha lá, ó. Restaurante recebendo o pedido da mesa 3, chefe 2 foi vinculado à mesa 3, chefe 2 atendendo o pedido do suco de laranja. 3, você quer pedir mais alguma coisa na mesa 3? Não, finaliza a mesa 4. 4, fim. Agora a mesa 4 5. encerrou os pedidos, Tenta... restaurante recebendo pedido, só que a gente implementou essa parte? Acho que a gente nem implementou, vai dar errado então, né? Ó. Não, mas eu quero saber, acontece... Aquele código aqui, ó, deveria estar desvinculando, né? Esse código não está desvinculando. Que quando a mesa 4 encerrou o pedido, eu tinha que fazer o quê? O cara que está vinculado a ela tem que voltar para a fila de espera, entendeu? Sim. Mas vocês perceberam aí, não, né? Não, peguei a resposta, não. Beleza? Entendi. Faça isso em Java, cara. Termine isso aqui em Java. Eu vou deixar a aula lá. A aula está gravada. Ela está toda feita em Java. Qual a diferença? Que vai ser feita em C++. O que vocês vão apanhar em C++? Tudo. Sintaxe. Não, um pouco a sintaxe, mas eu acho que isso vocês pegam de boa, não é tão complicado assim. C++ e Java aparece muito em termos de sintaxe, tá? Mas eu acho que vocês vão apanhar um pouco na hora de vocês entenderem que objetos, você pode fazer uma... Você pode, por exemplo, criar uma fila de referências para chefes, ou você pode criar uma fila de objetos chefes. C++ você tem mais recursos, tá? Então lá, se vocês criarem essa fila aqui, ó, e se vocês forem implementar essa fila aqui dessa forma, o que tem dentro dessa fila não é uma referência para um objeto-chefe, é um objeto-chefe. Então, toda vez que você adiciona alguém lá, se você criar um objeto-chefe e mandar, ele está fazendo uma cópia naquela fila, tá? Então, a forma certa de você implementar isso aqui, se vocês quiserem fazer exatamente como a gente está fazendo, é assim, ó, usando uma referência, certo? Então, professor, isso que é um negócio de mudar de linguagem, às vezes para o C++. Parece que ele tem umas coisinhas mais diferentes. C++ tem muito mais recursos que Java, tá? O pessoal acha assim, C++, trabalhar com C++ é arcaico. Não, cara, e tem muito mais recursos aqui. Diz que no C++ tem que criar um destructor também, essas coisas. Tem um destrutor, você pode usar destrutor, enfim. Mas que no Java nem precisa. O lance é que assim, eu vou fazer uma aula também explicando diferenças de C++. Eu vou tentar fazer uma aula breve. E aí vocês olhem aquela aula, tentem entender um pouco da sintaxe. A sintaxe não vai ser problema, acho que o problema vai estar mais nesses problemas conceituais, ok? Sim. Então, aí eu quero que vocês implementem assim, ó, o que eu vou cobrar agora de vocês? O que eu recomendaria? Primeiro, faça isso em Java, já que a gente começou fazendo em Java, faça o seu programa em Java, certo? Termine ele, entregue esse programa em Java, eu deixei lá no Ava submetido, para vocês entregarem o programa. Faça em Java, faça ele imprimir certinho, ok? Feito isso, depois que você tiver construído toda a lógica, escrever ele em C++ vai ser basicamente só fazer uma tradução. Só que nessa hora de fazer a tradução, você vai aprender alguns conceitos novos. Só que você já vai estar maduro, entende? Você já vai ter amadurecido a ideia, você já vai estar com uma experiência legal de ter feito esse programa aqui. Você vai ver que a dificuldade vai ser mais na hora de como eu faço isso daqui em C++. Como que eu faço isso em C++? É só isso, cara. Mas Beleza. aí só para finalizar, quando vocês forem implementar em C++, aí sim vocês vão implementar a parte de SO, tá bom? O que é a parte de SO? É a parte de você conseguir criar. Perceba que quando eu falo assim, chefe, vai atender a mesa chefe 2, vai atender a mesa 3. Perceba que eu escrevi aqui, ó, tem uma mensagem aqui aparecendo embaixo, mas eu não implementei nada, né?
Eu só mandei uma mensagem. Quando vocês implementarem C++, vocês vão ter que implementar. O que é isso? Na hora que ele vincula, ele precisa abrir um subprocesso. E aí ele precisa estabelecer um canal de comunicação entre a classe pai, que é essa classe do restaurante, e as suas classes filhas. Ok? Então vai ser isso que vai ficar aí pendente, mas enfim, termina esse programa aí. Ok. E continua. Ok? A Beleza? atividade do AVA vai ficar aberta até domingo, né? Vai. O que vai ficar aberto? O AVA está aberto até domingo para vocês implementarem isso aqui. Como assim? É para implementar e entregar essa primeira parte. Ah, a primeira parte é assim? É. Mais. Oi? Ou em Java? Eu não entendi. Eu falei, tá em aberto. Você pode entregar em C, C++, Java e Python. Trabalho completo, até quando? Não, o trabalho completo vai ter mais, acho que um mês e meio. Tem tempo um pouco. Tem um pouco. Tem tempo, mas não é muito tempo. Tem tempo, mas não é muito tempo. Não dá para deixar para a última semana para implementar. De jeito algum, porque você... Já adianta, vocês vão apanhar muito em C++, tá? Vocês vão apanhar muito. Provavelmente vocês vão ter problemas em... Tipo assim, porra, essa merda aqui, esse vetor tá dando signal 11. Tudo culpa do professor. Mas é aquele negócio. Vocês vão apanhar lá para vocês descobrirem. Mas no final das contas, o que eu fiz aqui é muito próximo do que eu já fiz lá em Java. Não, beleza. Ok? Certo? Então, Certo. eu vou desligar aqui, parar de gravar, e vai ser essa. Eu vou subir no YouTube. Vocês curtem lá. Vou dar um dislike. E Dá um like. Deixar o comentário. Deixa o sininho, comentário para o algoritmo do canal. Né? Daqui a pouco tá abandonando. Vai ser mais professor. Oi? Daqui a pouco Eu vou virar youtuber, dar mais dinheiro. Então tá, beleza, hein, gente? Falou. Falou, valeu. Um abração. Falou.